Vamos ver agora lâminas de faces paralelas. Bom, o que é lâminas de face paralela? Então, é um conjunto de três meios homogêneos e transparentes separados por duas superfícies planas e paralelas. Pensa, tipo um bloco de vidro, né? Ó. Então eu tenho esse bloco de vidro formado no caso, duas superfícies paralelas, tem duas superfícies paralelas desse lado esquerdo, desse lado direito, está separado por dois meios homogêneos e transparentes. No caso aqui é ar de um lado, ar do outro. Ok? Olha aqui, ó. Observa, então, ó. Ar em cima, ar embaixo e vidro no meio. Aí o raio incidiu, o ângulo de incidência refratou, e aí ele incidiu na outra face e refratou. Então olha bem, ó. Incidiu na primeira face, ângulo de incidência aí. Como está passando do ar para o vidro, aproxima da normal. Olha, o ângulo de refração aqui. Certo? Então refratou aqui. Ok? Aí vai incidir na outra face, que é paralela a essa primeira face. Incidiu aqui, olha. Esse ângulo de incidência é o mesmo valor do ângulo de refração na primeira face. Então, olha bem, o ângulo de incidência na segunda face tem o mesmo valor do ângulo de refração da primeira face. Eu tenho aqui ângulos alternos internos, né? E aí, refrata, no caso da segunda face, para o ar novamente. Observa que o ângulo de refração aqui foi chamado de I. Por quê? Tem o mesmo valor do ângulo de incidência na primeira face. Ok? Então, ângulos externos I, ângulos internos R. Ok? Então, ângulos externos seria a incidência na primeira face e refração na segunda face I. Ângulos internos que eu digo é o seguinte, o ângulo ângulo de refração na primeira face e o ângulo de incidência na segunda face, né, são chamados de R, porque tem o mesmo valor. Ok? O E aqui é a espessura do vidro, certo? E o que normalmente se pede para calcular nesse tipo de dispositivo é o quê? Qual é o desvio do raio? Como assim um desvio? Olha bem, se não houvesse desvio, ele iria aqui, linha reta, que seria aqui, essa trajetória dele. Como ele refratou duas vezes, ó, na primeira face e refratou na segunda face, o que acontece? Ele refratou e saiu, emergiu, no caso da lâmina de faces paralelas, aqui, ó, nessa trajetória aqui. Observa que esse raio que refratou é paralelo no caso, a trajetória que ele teria se não houvesse refração. E a distância entre essas duas retas é que é, na verdade, o que a gente chama de desvio. É o que normalmente se pede para calcular nesse tipo de exercício. Ok? Vamos observar o seguinte, gente. Para resolver esse tipo de exercício, às vezes a gente tem que aplicar a lei de Snell, segunda lei da refração. Como é que eu poderia aplicar aqui, por exemplo? Olha, de repente eu tenho o ângulo de incidência aqui, eu não tenho o ângulo R. De repente eu não tenho esse ângulo R. Então, eu sei o valor do índice do ar e do vidro, de repente, então eu tenho aqui, ó, seno de I, seria o seno do ângulo de incidência aqui. N1 seria o índice de refração do ar. Seno de R, R é o que eu vou calcular de repente, e o N2 é o índice de refração do vidro, isso analisando a primeira face. Se eu fosse analisar a segunda face, olha bem, o N2 é o do vidro, eu teria o N2. Digamos que eu fosse calcular o R mesmo, eu não teria o valor de R. O N1 é o A. E o NI, o NI seria esse ângulo de refração aqui. Esquisito, né, falar refração I, mas é porque a gente vai chamar de ângulos externos, o I, e os internos aqui de R. Ok? Então a gente pode aplicar a lei de Snell nesses termos que eu mostrei para vocês aqui. Certo? Bom, vamos ver como é que a gente poderia calcular o desvio. Então, observa, o raio incidiu aqui na primeira face, refratou aproximando da normal, depois refratou na segunda face e afastando na normal, de forma que, ó,
Esse ângulo I' é igual a I. Esse ângulo de refração R aqui, ó, é igual ao ângulo de incidência na segunda face aqui, R. Ok? E aqui eu tenho a espessura do vidro da lâmina de face paralela. Tá? Então, o que eu preciso saber para calcular o desvio? Eu preciso saber qual é a espessura do vidro. Ok? Qual é a espessura do vidro? Eu preciso saber qual é o ângulo de incidência, o ângulo I, né? O ângulo I e o ângulo R. Lembrando que ó, I de incidência e o I aqui de refração é o mesmo valor. R de incidência na primeira face e o de refração na primeira face e de incidência na segunda face tem o mesmo valor. Tá? Então eu preciso saber esses três valores. Preciso saber qual é a espessura, eu preciso saber qual é o valor de I, qual é o valor de R. E daí existe um cálculo matemático que leva a isso aqui, mas nós não vamos fazer essa dedução aqui. Mas esse desvio, que seria exatamente essa medida aqui, olha, vamos pensar. Se não houvesse desvio, a trajetória dele seria aqui, né? Ó, seria aqui, essa trajetória. Mas houve desvio, ele emergiu, ele refratou na segunda face aqui. Então a diferença, no caso, que seria o desvio de trajetória, seria, ó, só você analisar, incidiu e refratou aqui, ó, refratou aqui. Então, essa medida aqui, ó, essa medida aqui, essa medida é o desvio. Então, é esse tal de D aqui, ó, esse tal de D. Então, como é que eu vou calcular? Então, eu preciso da espessura, então eu vou pegar a espessura do vidro e vou multiplicar pelo seno de I menos R, dividido pelo cosseno de R. Essa é a fórmula, tá? Normalmente, quando se tem que utilizar essa fórmula, muitas das vezes o exercício já traz essa fórmula pronta, ok? A questão aqui é vocês entenderem a dinâmica da coisa aqui, quando te fala de lâminas de face paralela. É a questão do desvio, entender como é que é o desvio aqui, o que seria, na verdade, o desvio, não tanto quanto calcular, né? É óbvio que se precisar de calcular, vocês vão ter que utilizar ou gastar um pouco a matemática de vocês aí, ok? Bom, outra coisa interessante e importante que vocês têm que saber é o seguinte: e se o raio incidir perpendicularmente à primeira face, no caso do dióptro plano? É óbvio que ele vai refratar perpendicularmente, no caso, à segunda face. Ele não vai sofrer desvio nenhum. O desvio aqui é zero, não tem desvio. Ok? Agora, olha uma outra coisa interessante aqui, ó. O raio de luz aqui, vamos considerar que ele incidiu rasante na primeira face, ou seja, fez ângulo de 90 graus com a normal. Ele refratou aproximando da normal, vamos lembrar. E, olha bem, aqui seria o ângulo R, né, aquele tal R, que teria o mesmo valor de R aqui, ó, seria o R e o R, mesmo valor. Ângulos alternos internos, vamos lembrar. E vamos lembrar que quando ele refrata, o ângulo, no caso de que o raio emerge, não é o mesmo que incidiu aqui, ou seja, 90 graus também aqui, ó, 90 graus. Então, observa, qual é o desvio que aconteceu aqui? O desvio, a diferença em termos de medida entre o raio que incidiu e o que refratou aqui, olha, é justamente o quê? A espessura da lâmina. Não é a espessura, olha? Justamente a espessura da lâmina aqui. Ok? Vamos para um exemplo, então. Determine o desvio aproximado sofrido por um raio de luz que atravessa uma lâmina de faces paralelas com 1,5 centímetros de espessura. Os ângulos de incidência na passagem da luz do meio externo para a lâmina e da lâmina para o meio externo são respectivamente, ó, 45 graus, quer dizer, o I é 45 graus e o R é 30 graus. Aí foi dado aqui os senos de 15, 45, cosseno de 45, seno de 30, cosseno de 30. É o que você vai precisar, esses valores, tem todos os valores que você precisa para resolver o exercício aqui. Então, olha lá. I é 45, R é 30 graus, então tá aqui, ó, incidiu aqui, ó. Então o I é 45 graus, refratou, aproximando da normal, e depois, ó,
incidiu sobre o mesmo ângulo que refratou na primeira face, no caso, incidência na segunda face, igual refração na primeira face, e aí refratou na segunda face, emergiu com o ângulo I, quer dizer, esse I, aqui, que seria o refração na segunda face, é igual ao I de incidência na primeira face. Ok? Então vamos lá, vamos resolver. Então o desvio, vou chamar de D aqui o desvio, é o E, a espessura que no caso aqui, olha, a espessura da lâmina é 1,5, o I 45, o R é 30, então o R é 30, não é isso? Então vamos resolver aqui. Então, ó, E é igual, desvio é igual a E vezes o seno de 45 menos 30 sobre o cosseno de 30. O E é 1,5 centímetros. Olha bem, seno de 45 menos 30, quer dizer, dá seno de 15, né? Seno de 15 é 0,26. Cosseno de 30, 0,87. E aí eu vou ter 1,5 vezes 0,26, 0,39, dividido por 0,87, aproximadamente 0,44 centímetros. Bom, gente, nosso conteúdo Lâminas de Face Paralela termina por aqui. Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.